Nunca imaginei que um erro pudesse custar minha paz. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e durante muito tempo acreditei que construir uma presença online significava compartilhar minha vida, meus pensamentos, minhas verdades. Eu tinha um perfil modesto, cerca de 15.000 seguidores, onde falava sobre maternidade, trabalho remoto e os desafios de equilibrar tudo isso. Nada grandioso, apenas uma mulher comum, tentando se conectar com outras mulheres que viviam dilemas parecidos. Eu acordava cedo, preparava o café, respondia mensagens carinhosas de seguidoras que se identificavam comigo. Sentia que estava fazendo algo bom, algo que importava. Minha vida era simples, mas era minha. Eu tinha controle sobre ela, ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou numa terça-feira comum. Eu postei um vídeo falando sobre como às vezes me sentia sobrecarregada, sobre como nem sempre conseguia ser a mãe perfeita que a internet parecia exigir. Foi um desabafo sincero, cru, daqueles que saem do coração sem muito filtro. Mencionei que em alguns dias deixava meu filho assistir televisão por mais tempo do que o recomendado, que às vezes pedia comida pronta porque estava exausta demais para cozinhar. Pensei que estava sendo honesta, real. Pensei que outras mães se sentiriam menos sozinhas. Mas a internet não funciona assim, não quando você se torna um alvo. Algumas horas depois, comecei a receber notificações. Muitas notificações. No início, achei que o vídeo tinha viralizado de forma positiva, mas quando abri os comentários, meu estômago revirou. Alguém havia recortado um trecho específico onde eu falava sobre deixar meu filho na frente da tela, tirou completamente do contexto e espalhou como se eu fosse uma mãe negligente, irresponsável. O vídeo editado estava sendo compartilhado em grupos, páginas enormes estavam me marcando, e de repente eu não era mais uma mulher cansada desabafando, eu era um monstro que não merecia ter filhos. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens de ódio chegavam aos montes. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida me chamavam de todos os nomes possíveis. Diziam que eu deveria perder a guarda do meu filho, que eu era um exemplo do que não ser, que mulheres como eu deveriam ser impedidas de ter filhos. Li cada palavra, cada acusação, cada desejo de que coisas horríveis acontecessem comigo. Meu coração batia tão rápido que senti que ia desmaiar. Tentei explicar nos comentários. Tentei mostrar o vídeo completo, mas era como gritar no meio de uma tempestade. Ninguém estava interessado na verdade, apenas na versão que alimentava a indignação coletiva. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, ouvindo meu filho respirar no quarto ao lado, sentindo um peso no peito que nunca tinha experimentado antes. Como havia chegado a esse ponto? Como uma tentativa de ser vulnerável, de compartilhar minhas imperfeições, se transformou em combustível para tanto ódio? Comecei a questionar cada escolha que tinha feito, cada palavra que tinha dito. Será que eu realmente era uma má mãe? Será que merecia tudo aquilo? Nos dias seguintes, o cancelamento se intensificou. Páginas grandes começaram a fazer vídeos sobre mim, dissecando cada aspecto da minha vida online. Pessoas investigavam minhas postagens antigas, procurando mais provas da minha suposta negligência. Marcas com quem eu tinha pequenas parcerias cancelaram contratos. Amigas virtuais que sempre interagiam comigo simplesmente desapareceram, com medo de serem associadas a mim. Até pessoas da minha vida real começaram a me evitar. Recebi mensagens sussurradas, cuidadosas, de conhecidos dizendo que era melhor eu ficar quieta por um tempo, deixar a poeira abaixar. Como se eu tivesse algum controle sobre aquilo. Parei de postar, parei de responder mensagens. Deixei meu perfil congelado no tempo, naquele vídeo fatídico que continuava sendo compartilhado e dissecado. Comecei a ter medo de sair de casa, medo de que alguém me reconhecesse na rua. Cada vez que meu celular tocava, meu corpo inteiro se contraía. Desenvolvi uma ansiedade paralisante em relação à internet, mas ao mesmo tempo não conseguia parar de olhar, de ler cada comentário cruel, cada nova interpretação distorcida da minha vida. Meu filho perguntou por que eu estava sempre triste.
Ele tinha apenas 5 anos, mas já percebia que algo estava errado com a mãe dele. Tentei sorrir. Tentei fingir que estava tudo bem, mas por dentro eu estava despedaçada. A culpa me consumia, não apenas pela exposição a que tinha submetido nossa vida, mas por não conseguir protegê-lo das consequências das minhas escolhas. Ele não pediu para ter uma mãe que compartilhava a vida online. Ele não pediu para que estranhos julgassem nossa família. Foram semanas assim. Semanas de vergonha, de medo, de isolamento autoimposto. Parei de me arrumar, parei de cuidar de mim mesma da forma como fazia antes. Olhava no espelho e não reconhecia a mulher que me encarava de volta. Meus olhos estavam sempre inchados de tanto chorar. Meu rosto carregava uma expressão de exaustão permanente. Comecei a acreditar nas acusações, a internalizar o ódio que recebia. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu realmente fosse tudo aquilo que diziam. Foi quando minha irmã apareceu na minha porta. Ela morava em outra cidade, mas pegou um ônibus e veio até mim sem avisar. Quando abri a porta e a vi ali, com aquele olhar de preocupação misturado com determinação, desabei. Chorei como não chorava há semanas, daquele jeito que dói fisicamente, que tira todo o ar dos pulmões. Ela me abraçou, me deixou chorar no ombro dela sem dizer nada, apenas segurando meu corpo que tremia de tanto soluçar. Quando finalmente consegui respirar de novo, ela me disse algo que ficou gravado na minha alma. Você não é o que eles dizem que você é. Você é a mulher que eu conheço há 32 anos. Você é a mãe que acorda de madrugada quando seu filho tem febre. Você é a amiga que deixa tudo para ajudar quem precisa. Você cometeu um erro de julgamento ao expor tanto sua vida online, mas isso não define quem você é. E, principalmente, isso não te torna menos merecedora de compaixão, de compreensão, de um recomeço. Aquelas palavras foram como uma pequena luz no meio da escuridão total em que eu estava. Não foi uma cura instantânea, não foi como se de repente tudo ficasse bem. Mas foi o suficiente para me fazer questionar a narrativa que eu tinha construído sobre mim mesma. Será que eu realmente acreditava que era aquele monstro que pintaram? Ou será que estava deixando que a opinião de milhares de estranhos tivesse mais peso do que a realidade da minha vida, das minhas relações reais, da mãe que eu realmente era quando as câmeras estavam desligadas? Minha irmã me convenceu a procurar ajuda profissional. Comecei a fazer terapia, algo que deveria ter feito muito antes de tudo isso acontecer. Nas primeiras sessões, apenas chorava e repetia as acusações que tinha recebido, como se precisasse convencer a terapeuta de que eu era realmente horrível. Mas ela, com paciência infinita, começou a me fazer perguntas que nunca tinha feito a mim mesma. Por que você acredita mais em pessoas que não te conhecem do que nas pessoas que vivem ao seu lado? Por que o erro de uma escolha online deveria apagar anos de dedicação à sua família? Quando foi que você decidiu que não merecia perdão, nem mesmo o seu próprio? Essas perguntas me incomodavam profundamente porque não tinha respostas para elas. Comecei a perceber o quanto havia internalizado a violência digital que sofri. Havia me tornado minha própria algoz, repetindo mentalmente cada insulto, cada acusação, cada previsão terrível sobre meu futuro e o do meu filho. Estava me punindo de uma forma que ia muito além do que qualquer comentário na internet poderia fazer. Aos poucos, muito devagar, comecei a reconstruir. Primeiro, decidi que não ia mais ler comentários. Bloqueei palavras-chave, silenciei notificações, criei uma distância saudável entre mim e as redes sociais. Não deletei meu perfil imediatamente porque isso parecia uma admissão de culpa que eu não estava mais disposta a fazer, mas parei de tratá-lo como uma extensão da minha identidade. Eu existia antes da internet e continuaria existindo independentemente do que acontecesse lá. Comecei a reconectar com as pessoas que realmente importavam. Liguei para amigas antigas que tinha negligenciado enquanto construía minha vida online. Marquei cafés, caminhadas, conversas sem câmeras, sem a necessidade de documentar cada momento. Redescobri o prazer de viver sem a pressão de transformar minha vida em conteúdo. Passei mais tempo com meu filho, tempo de qualidade de verdade, sem pensar em como aquele momento ficaria numa foto ou vídeo. Entendi que o cancelamento, por mais cruel e injusto que tenha sido, me forçou a confrontar algo que eu vinha evitando:
A dependência emocional que eu tinha desenvolvido em relação à validação online. Eu tinha começado a medir meu valor como pessoa, como mãe, como mulher, pela quantidade de curtidas, comentários positivos, mensagens de apoio. Quando tudo isso desapareceu de uma hora para outra, fiquei completamente perdida porque não sabia mais quem eu era sem aquele reflexo digital de mim mesma. Meses se passaram. O barulho diminuiu. Pessoas encontraram novos alvos, novas polêmicas para alimentar. Meu nome deixou de ser mencionado. A onda passou, como sempre passa, deixando apenas os destroços emocionais para quem ficou para trás. Mas algo interessante aconteceu nesse silêncio. Comecei a receber mensagens privadas, poucas, mas profundas, de mulheres que tinham passado por situações parecidas. Elas me contavam suas histórias de cancelamento, de julgamento público, de vergonha e isolamento. E me agradeciam por ter resistido, por não ter deletado tudo, porque de alguma forma minha existência, mesmo silenciosa, as fazia se sentir menos sozinhas. Percebi que havia uma comunidade inteira de pessoas feridas pela internet, mulheres principalmente, que cometeram erros reais ou foram vítimas de interpretações maliciosas, e que carregavam essas cicatrizes em silêncio. Ninguém fala sobre o depois do cancelamento. Todo mundo está interessado no drama, na queda, no momento do julgamento público. Mas ninguém pergunta o que acontece com a pessoa 6 meses depois, 1 ano depois, quando já não é mais relevante o suficiente para receber atenção, mas ainda carrega as marcas daquele período. Foi nesse momento que decidi que meu recomeço não poderia ser simplesmente voltar a ser quem eu era antes, porque aquela pessoa não existe mais. O cancelamento me transformou, me marcou de formas permanentes. Mas eu tinha uma escolha sobre o que fazer com essas marcas. Poderia deixá-las me definir como uma vítima eterna, ou poderia transformá-las em sabedoria, em compaixão, em força para ajudar outras pessoas que estivessem passando pelo mesmo. Comecei a escrever sobre minha experiência, não nas redes sociais, mas em textos longos, reflexivos, em espaços onde pudesse explorar a complexidade do que vivi, sem o risco de ser novamente reduzida a manchetes sensacionalistas. Falei sobre a cultura do cancelamento, sobre como a internet transformou a punição social em entretenimento, sobre como perdemos completamente a capacidade de diferenciar erros humanos de crimes imperdoáveis. Também falei sobre minha parte de responsabilidade. Reconheci que tinha exposto meu filho de forma irresponsável, que tinha transformado momentos privados em conteúdo público, sem considerar completamente as consequências. O cancelamento foi desproporcional e cruel, mas isso não significava que eu não tinha nada a aprender com tudo aquilo. A linha entre vulnerabilidade autêntica e exposição irresponsável é mais tênue do que eu imaginava. E eu havia cruzado essa linha sem perceber. 1 ano depois daquele vídeo fatídico, voltei às redes sociais, mas voltei diferente. Criei um perfil novo, sem fotos do meu filho, sem detalhes da minha vida privada. Comecei a compartilhar reflexões sobre saúde mental, sobre os impactos psicológicos da violência digital, sobre recomeços e resiliência. Não esperava nada. Não tinha mais aquela necessidade desesperada de validação. Estava apenas oferecendo minha história para quem pudesse se beneficiar dela. Lentamente, pessoas começaram a me seguir. Não milhares como antes, mas centenas, depois milhares, de mulheres que se identificavam com minha jornada. Elas compartilhavam suas próprias histórias de cancelamento, de julgamento, de reconstrução. Criamos uma comunidade de cicatrizes digitais, de pessoas que sabem exatamente o que é ter sua vida dissecada por estranhos, sua humanidade reduzida a um momento de falha, sua existência transformada em espetáculo. Aprendi que recomeçar não significa esquecer. Minhas cicatrizes continuam ali, sensíveis em alguns dias, latejando quando vejo alguém sendo cancelado da mesma forma cruel que fui. Mas elas também me lembram da minha força, da minha capacidade de sobreviver ao que parecia impossível de superar. Elas me lembram que sou mais do que o pior momento que expuseram de mim, que sou mais do que a narrativa que construíram sobre quem eu sou. Hoje, quando vejo alguém sendo cancelado, sinto uma dor física, porque sei exatamente o que aquela pessoa está sentindo naquele momento.
Sei do terror de abrir o celular, da vergonha paralisante, da solidão absoluta que vem quando até pessoas próximas se afastam. Sei do questionamento constante sobre o próprio valor, da vontade de simplesmente desaparecer. E sei também que, apesar de tudo isso, é possível sobreviver. É possível reconstruir. É possível encontrar significado e propósito até nas experiências mais dolorosas. Meu filho hoje tem 6 anos. Ele não se lembra de nada daquele período, graças a Deus. Mas eu me lembro. E uso essa memória para ser uma mãe mais consciente, mais presente, mais cuidadosa com o que compartilho sobre ele. Uso essa memória para ensinar a ele, quando for a hora certa, sobre empatia, sobre como tratar pessoas online da mesma forma que trataria pessoalmente, sobre como um comentário cruel pode destruir alguém do outro lado da tela. Aprendi que a internet não esquece, mas as pessoas esquecem. Que a indignação coletiva é feroz, mas efêmera. Que a maioria das pessoas que me atacaram provavelmente nem se lembra do meu nome agora. Mas eu lembro. Lembro de cada palavra, cada acusação, cada previsão terrível. E escolho usar essas lembranças não como correntes que me prendem ao passado, mas como lembretes de por que preciso continuar falando sobre isso, sobre a necessidade urgente de humanizarmos novamente nossas interações digitais. A cultura do cancelamento não vai acabar. Sempre haverá pessoas procurando erros em outros. Sempre haverá a tentação de participar da indignação coletiva, do julgamento público. É mais fácil apontar dedos do que estender mãos. É mais satisfatório destruir do que construir. Mas cada um de nós tem uma escolha sobre que tipo de presença queremos ter online. Podemos ser mais uma voz no coro de ódio, ou podemos ser a voz dissidente que pergunta se realmente conhecemos toda a história, se aquela pessoa merece tanta violência, se não há espaço para compreensão e redenção. Fui cancelada. Fui julgada por milhares de pessoas que não me conheciam. Tive minha vida despedaçada publicamente. Pensei que não ia sobreviver. Mas sobrevivi. E não apenas sobrevivi, mas encontrei um propósito mais profundo do que tinha antes. Transformei minha dor em ponte para outras pessoas que sofrem em silêncio. Transformei minhas cicatrizes em mapa para quem ainda está perdido na escuridão do julgamento público. Se você está passando por isso, agora se está lendo estas palavras enquanto o seu mundo desmorona, enquanto o seu celular não para de vibrar com mensagens de ódio, enquanto questiona se vale a pena continuar, eu preciso que você saiba de algo. Isso vai passar. Não hoje, não amanhã, mas vai passar. As pessoas vão encontrar um novo alvo. O barulho vai diminuir. E quando o silêncio vier, você terá uma escolha sobre quem quer ser do outro lado disso. Você pode emergir quebrada permanentemente, ou pode emergir transformada, mais forte, mais sábia, mais compassiva. Ninguém merece ser cancelado. Nenhum erro humano, nenhuma falha de julgamento, nenhum momento de fraqueza justifica a violência coletiva que a internet tornou tão fácil de infligir. Podemos discordar, podemos criticar, podemos responsabilizar, mas sem perder de vista a humanidade da pessoa do outro lado. Porque no final, todos nós somos falíveis. Todos nós já dissemos ou fizemos coisas que nos arrependeríamos se fossem expostas e dissecadas publicamente. A diferença entre quem foi cancelado e quem não foi, muitas vezes é apenas sorte, apenas não ter sido pego no momento errado dizendo a coisa errada. Minha história não tem um final feliz no sentido tradicional. Não recuperei meus seguidores originais. Não recebi pedidos de desculpas das pessoas que me atacaram. Não houve justiça no sentido convencional. Mas há redenção, a cura, a recomeço. E às vezes, isso é mais do que suficiente. Às vezes, simplesmente acordar e escolher continuar, escolher não deixar que aquilo defina quem você é para sempre, já é a maior vitória possível. Então sim, fui cancelada. E isso me ensinou a recomeçar. Me ensinou que sou mais forte do que imaginava. Me ensinou sobre compaixão, sobre perdão, sobre a importância de ver as pessoas como seres humanos complexos, e não como personagens unidimensionais numa narrativa de bem contra o mal.
Me ensinou que as cicatrizes não precisam ser fonte de vergonha, mas podem ser medalhas de sobrevivência, provas de que passamos pelo fogo e emergimos do outro lado. Aqui, neste espaço que criei, a dor vira voz. As cicatrizes digitais que todos carregamos em silêncio finalmente encontram espaço para serem vistas, reconhecidas, validadas. Se você já foi julgada injustamente, se já teve sua vida reduzida a um momento de erro, se já sentiu o peso esmagador da indignação coletiva, saiba que não está sozinha. Sua voz importa. Sua história importa. E sua capacidade de recomeçar, de transformar essa experiência em algo que possa ajudar outras pessoas, é o que transforma trauma em propósito. Compartilhe sua história, se sentir segura para isso. Porque cada vez que uma de nós fala, outra mulher do outro lado percebe que também pode sobreviver. E nessa rede de cicatrizes compartilhadas, encontramos não apenas cura, mas força para continuar.